Sentir-se assustado com jogos é algo muito comum. Alguns games buscam assustar e outros causar tormento no jogador, seja por sua ambientação, enredo, trilha sonora ou até mesmo as criaturas. Filmes assustam, mas os games conseguem muito mais além por uma simples diferença: a interatividade. É normal ficarmos indignados com o nível de coragem ou burrice de um personagem em filmes, mas nos jogos nós precisamos ser os corajosos para prosseguir e raramente existe a possibilidade de ser burro. O local ruim ao qual está prosseguindo muitas vezes é o único e você sabe o que esperar, sabe que não devia, mas precisa. A sensação de estar se sentindo forçado a caminhar para ter a conclusão dessa história, mesmo sabendo que vai passar pelo inferno se continuar. Esse é o caminho que precisa. Jogos fazem isso muito bem, mas agora temos a realidade virtual que busca trazer uma imersão e interatividade muito maior em todos os gêneros que se apresenta. Mas será que mesmo um game VR servindo de forma experimental ainda consegue agradar e assustar tanto quanto jogos comuns ou concorrentes da sua plataforma onde ele atua? Para responder essa e mais dúvidas, você confere agora a análise de Until Dawn Rush of Blood para VR. Antes de começarmos a análise, aqui vai um aviso de segurança para todos aqueles que pensam em adquirir esse ou quaisquer outros jogos em VR. O uso do aparelho durante longos períodos pode causar náuseas, dores de cabeça, enjoo e cansaço visual. Faça pausas de 10 minutos para cada 30 minutos de jogatina e não incentive crianças ou idosos a jogar games de terror no VR. Existe uma chance real de causar uma fatalidade, então tomem esses cuidados e deixem um like, né? Until Dawn nos trouxe uma história interessante e uma pegada de terror trash, algo que considero muito válido e foi um destaque para o PlayStation 4 em sua época. Um ano depois tivemos o lançamento do acessório PlayStation VR e, junto dele, Rush of Blood, que embora traga inimigos, ambientes e personagens do game anterior, acabou por trabalhar em um spin-off focando em uma diversão aterrorizante e descompromissada. Pois é, a história de Rush of Blood é completamente irrelevante e não existem opções de diálogos. Aqui os trilhos da narrativa são trocados pelos trilhos enferrujados de uma montanha-russa abandonada e as rotas diferentes na história acabaram sendo trocadas por poucas rotas alternativas pelos trilhos de algumas fases. Rush of Blood é certamente um game para VR, mas é bom deixar muito claro já de início que esse é um game mais desnecessário da franquia se seu interesse está voltado para o enredo. Isso estraga o game? Não, de forma alguma. Rush of Blood entrega uma gameplay redondinha, nós temos o carrinho que se move por conta própria nos trilhos, deixando o game algo muito próximo de The House of the Dead ou Virtua Cop, mas trazendo uma imersão infinitamente maior. Em cada uma das mãos nós temos uma arma, no decorrer das fases vamos ganhando armas diferentes, como uma escopeta de cano cerrado, magnum, submetralhadora e por aí vai. Algo interessante a se destacar é que a precisão é boa o bastante para acertar qualquer objeto a longa distância, mas existem alguns que se mostram tão longe que fica praticamente impossível acertar. O lado bom é que podemos fechar um dos olhos e mirar com a arma como se fosse um Call of Duty e atirar. Isso não é uma mecânica do jogo, é algo que você faz fisicamente, mas ajudará a acertar alvos mais distantes. Existem muitos inimigos e a maioria se apresenta de acordo com o tema da fase. Inicialmente veremos inimigos palhaços, depois inimigos de cabeça de porco, em seguida veremos manequins e por aí vai. Todos possuem comportamentos diferentes, mas a estratégia para matá-los é sempre a mesma: atira até não levantar mais. Os chefes são um destaque à parte, todos são muito bem variados e criativos, mas são fáceis. O único desafiador é o Josh Mascarado, mas embora sejam fáceis, todos são muito divertidos de se enfrentar. Infelizmente, o chefe final não correspondeu ao mesmo nível de criatividade dos demais, mas ainda assim é bacaninha. O game apela para os jump scares, um clichê para assustar, mas entrega de forma variada e consegue apresentar suspense bastante para causar um bom desconforto quando acontece. Mesmo você estando preparado e sabendo o que vai acontecer, no momento que acontece é de dar um gelo na espinha. O game é bem aterrorizante, mas esse terror pode ser reduzido na metade se não estiver com fones de ouvido e com o som alto também.
Ouvir o barulho dos porcos gritando ao seu lado é realmente muito perturbador, e a presença de um bom fone de ouvido ajuda com a imersão. Até um fone estéreo comum já serve, mas que tenha um fone é extremamente importante para a experiência total do game. Como estamos falando de realidade virtual, logicamente os gráficos não seriam os melhores do mundo, e aqui não é diferente. Temos sempre a sensação de estarmos jogando um game do meio da 7ª geração, mas isso não é um problema, a diversão continua a mesma. O game roda liso e tudo responde muito bem. Mas se você estava esperando algum jogo com gráficos tão lindos quanto Until Dawn, saiba que o aparelho VR puxa muito do PlayStation 4, então será meio que muito raro você encontrar um jogo com qualidade a nível de exclusivo ou qualquer AAA atual. Quanto ao áudio, o game brilha, e brilha tanto que a falta de um fone acaba por reduzir muito a tensão do game. Basicamente não existem músicas de fundo durante a jogatina e isso acontece para dar um foco total nos sons do ambiente das criaturas. Tudo funciona muito bem e o fone acaba sendo importante não apenas para a maior imersão, mas também para a melhor identificação dos inimigos, isso ajuda bastante. Alguns jogos em VR possibilitam a utilização apenas do DualShock 4 ou então os PlayStation Moves, mas aqui o game funciona de forma híbrida. Você vai conseguir jogar mesmo se não tiver os moves, mas eles são extremamente recomendados, já que o game não apresenta uma boa jogabilidade no controle normal. Rush of Blood funciona como aqueles jogos de tiro sobre trilhos, e como tal, ele é igualmente pequeno. Infelizmente teremos cerca de 2 horas de diversão e o único fator replay fica para tentar um rank melhor, ou se arriscar em dificuldades maiores, ou então encontrar todos os coletáveis, que não é uma tarefa fácil. Until Dawn Rush of Blood não fará falta para os interessados na franquia, e é sempre bom deixar isso bem claro, ele se apresenta apenas como um jogo de tiro ambientado no universo de Until Dawn. Não é exatamente ruim, mas houve uma grande oportunidade perdida aqui. Para um jogo experimental, ele certamente foi um destaque, tudo funciona perfeitamente, temos uma ótima imersão e ela aumenta consideravelmente com fone de ouvido estéreo. O terror apresentado funciona muito bem, a variedade de armas e inimigos é muito boa e de acordo com a duração da campanha. Sempre teremos novidades até quase o final do jogo e isso é ótimo. Infelizmente acabou pecando pela sua falta de fator replay que se mostrou extremamente necessária devido à minúscula duração do game. Seu terror, embora seja ótimo e aterrorizante, acaba ficando previsível no final e é provável que a sensação de incômodo acabe e você passe a ver o game nos últimos momentos dele como um Rambo VR. E se Rush of Blood vale a pena? Depende, ele foi um quase não vale a pena. Se você comprou o VR agora e não tem jogos, então ele vai valer a pena em uma promoção. Mas lembrando que será melhor você ter os moves. Se o seu VR não veio com os controles de movimento, então é aconselhável jogos de outro tipo, como por exemplo Moss ou Astrobot, que são infinitamente mais agradáveis de se jogar em um DualShock 4. Se você quer um jogo de terror, existem outros jogos, como por exemplo Don't Knock Twice. Infelizmente, Rush of Blood acabou por se tornar algo experimental até para o jogador. Ele vai apresentar o VR de uma forma agradável, vai servir como uma boa primeira impressão do acessório, mas nem de longe é um motivo para se ter um VR. E você, jogou Rush of Blood? Curtiu o game? Deixa aí nos comentários a sua experiência e não se esqueça de deixar um gostei para ajudar o canal, compartilhem com os amigos para dar uma forcinha pro Orbe Caolho, se inscrevam e ativem o sininho para serem notificados de novas atualizações. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo. Se inscreve pra acompanhar, compartilha pra divulgar, dê um like para ajudar e ativa o sininho pra notificar. Se fizer o swap vai te amar.